Então vamos lá, pessoal. Para começar esse vídeo bem, eu quero que você assista um trecho da sabatina que o Vilela fez com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Só que nessa parte aqui da entrevista, é, o que interessa é a resposta do Vilela. Vamos lá. Eu não acho que a gente tá numa ditadura, tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas tem entendeu? como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Opa. É esse o ponto. Esse é o ponto que a gente precisa pro nosso vídeo. Bom, vamos pro que interessa. O regime autocrático brasileiro é uma ditadura? Nesse vídeo, eu não vou responder as perguntas, mas você pode responder as perguntas aí na sua casa, tá? Você simplesmente vai falar não ou sim para tudo que eu te responder. E no final nós vamos chegar a uma conclusão. E sempre guarde a informação desse vídeo aqui, porque ela vai ser bem útil pro final. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente pode bater aqui é o tal da liberdade de expressão irrestrita. Ué, liberdade de expressão irrestrita. Cara, quando eu escuto alguém falando liberdade de expressão irrestrita, eu já sei que aquela pessoa é um deficiente mental, é um primata. Porque não existe liberdade de expressão irrestrita. O próprio conceito da palavra liberdade é binário. Ou você é livre, ou você é preso. Então nem há espaço no idioma para você falar liberdade irrestrita. É só liberdade. Existe liberdade de expressão? O restrita foda-se. E restrita foda-se. Porque liberdade é liberdade, porra. O fato de as pessoas não conseguirem assimilar coisas básicas como essa é o que tá mudando esse país. Certo? Então, a palavra liberdade. Ou você é livre ou você é preso. Não existe meio livre e também não existe meio preso. É um ou outro. Então, no Brasil, a gente encontra conceitos como liberdade parcial, liberdade condicionada, liberdade interior, liberdade restrita. E o que isso é de fato? Na minha opinião, são formas de alterar a linguagem comum e mudar as regras do jogo. Tem um livro que ele é bastante citado aqui nesse canal e em vários outros canais aí que falam de política, que é 1984, e lá existe essa troca do idioma, a nova língua. Eles falam que guerra é paz ou que a liberdade é escravidão. Esses aqui são dois exemplos de mudança no idioma. Eles mudam o sentido das palavras, tá? Agora, dentro desse contexto de liberdade de expressão, o fato de você ter que falar liberdade de expressão irrestrita já não mostra que a liberdade de expressão não existe? O próprio fato da frase sair desse jeito já mostra que não há liberdade. Na minha opinião. Mas você pode discordar tranquilamente, tá? E muita gente vai utilizar o argumento. Tá, mas você tá fazendo um vídeo sobre liberdade de expressão em ditadura e tá falando que não existe liberdade de expressão em ditadura. Pois é, será que eu, como criador desse vídeo aqui, eu posso falar tudo o que eu penso abertamente? É aí que tá. Bom, o segundo ponto é bem mais simples. Por quê? São as regras do jogo. Se eu tô num país que é uma democracia, e cara, eu não tô falando aqui que eu, Lucas, acho a democracia o máximo, mas se eu estou no país que é uma democracia, as regras têm que ser as mesmas para todos, certo? Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Se as regras são as mesmas para todos, os tratamentos são iguais para todos. Então, os amigos do rei, que são as pessoas mais próximas às cabeças do governo, às cabeças de quem manda nas leis do Brasil, eles têm que ser tratados da mesma forma que o cidadão comum. Tá? Existe isenção fiscal do governo por meios de acordo com algumas empresas? Sim ou não? O governo beneficia algumas empresas com isenções fiscais? Ou com alguns projetos? Você já ouviu falar que a empresa do primo do tio de algum deputado, algum ministro ou algum presidente
recebeu aí verba do governo para realizar tal coisa e quando chegou lá essa empresa nem existia? Ou você já ouviu falar que uma grande empresa do agro brasileiro ou uma grande empresa de exportação de alguma coisa recebeu uma isenção fiscal do governo e um produtor médio jamais receberia aquilo, sendo que eles trabalham com o mesmo produto? Isso existe no Brasil? Tá? É só uma pergunta. As pessoas ligadas ao governo recebem uma pena maior ou menor por crimes? Eu tô falando aqui que existem crimes de todos os lados, tá? Mas, do governo atual, as pessoas que cometem algum tipo de crime são punidas? E se são punidas, as suas penas são maior, menor ou igual às penas das pessoas que estão da oposição? Beleza. Bom, as pessoas podem competir em pé de igualdade nas eleições? Democracia, eleição. As pessoas podem competir em pé de igualdade? Vou pegar aqui um exemplo. O Pablo Marçal teve as redes sociais banidas durante a eleição. Então foi uma eleição justa? Foi uma eleição em pé de igualdade? Quais outros candidatos também tiveram as redes sociais bloqueadas? E aí que tá. Só você pode responder essas perguntas, tá? É tudo uma questão de percepção. Mas existe uma frase que diz: para os amigos do rei tudo, para os inimigos a lei. Bom, terceiro ponto. As pessoas que têm o monopólio da violência estatal usam essa violência para perseguir opositores, tá? Então a gente tem aqui uma série de pessoas que não estão mais no Brasil, que estão exiladas. A gente vai ter Eduardo Bolsonaro, Ludmila Lins Grilo, o Monark, o Constantino, o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos. Dessas pessoas aqui, eu acho que o caso mais clássico é o do Monark, tá? Porque o Monark, ele basicamente foi exilado por questionar. Ele questionou coisas. Questionar é proibido? Liberdade de expressão é proibida? Ah, mas o Monark, ele passou o vídeo de um cara que falava sobre a urna eleitoral. Tá, mas o cara não pode assistir um vídeo? Ele não pode assistir um vídeo de um cara com uma teoria conspiratória que pode ou não ser verdade? Ele não pode assistir esse vídeo em público no canal dele? Qual que é o crime aí? Ou será que o crime dele foi xingar alguém de gordo? Quantas pessoas no Brasil são xingadas de gordo todos os dias? E quantas pessoas são exiladas por isso? Tá? Então, existe muito malabarismo mental para tentar falar que esse tipo de comportamento, de que as pessoas estão saindo do seu país, é normal. Mas, se você pega todos os casos, são todos de pessoas de direita. Quem de esquerda tá banido? Pois é, fica aí a reflexão. Também, a gente vai ter outros tipos de violência que são usados aqui no Brasil. Vou pegar um exemplo. O Gustavo Gayer. 8 meses atrás, o deputado federal Gustavo Gayer teve uma busca e apreensão na casa dele. Por quê? Bom, o motivo pode ser qualquer um, tá? O motivo pode ser qualquer um. Mas a questão é o seguinte: com que frequência você vê a Polícia Federal visitando casa dos opositores do governo e com que frequência você vê a Polícia Federal visitando a casa das pessoas que compõem o governo? A frequência é diferente? Só quem é de direita é investigado ou só quem é de direita comete crimes? Responda pra mim. E aqui, cara, você pode falar o que você quiser, mas você falar que eu sou de direita é chover no molhado. Eu não sou de direita, eu sou anarcocapitalista, eu sou da extrema direita. Pô, Gustavo Gayer, pra mim, é um cara de esquerda. Tipo assim, se colocar uma linha entre mim e o Gustavo Gayer, eu sou um cara de direita. E ele é um cara de esquerda perto de mim. Então falar que eu sou de direita, pô, não tem nem como. Eu sou muito mais do que de direita. Tenho diversas opiniões diferentes do Gustavo Gayer. Mas que ele é um cara extremamente influente nas redes sociais. Você pode ver, eu não assisto nenhum vídeo dele.
Ele é um cara extremamente influente nas redes sociais. E toda vez que ele critica alguém, acontece alguma coisa com ele. A polícia bate na casa dele. Será que a polícia bateria na casa do Gustavo Gayer se ele fosse um político com essa mesma influência, só que de esquerda? Toda vez que o Boulos comete uma atrocidade... Não, o Boulos não é um bom exemplo, porque ele não comete muitas atrocidades. Mas tem um outro aí, um deputado de Minas Gerais, que eu não consigo lembrar o nome, cara. Ele parece o Boulos também. Toda vez que ele comete uma atrocidade, que ele fala alguma merda, ele é punido da mesma forma que as pessoas de direita são punidas? Esqueci o nome do cara, velho. Mandem aí nos comentários. Não, não é. Mas a resposta é que ele não é. Certo? Agora eu vou te dar um exemplo de como, para algumas pessoas, a lei é mais eficiente. Posso te dar um exemplo? Olha aqui que interessante. O Nego Di. O Nego Di era de esquerda. Olha que legal. E por que eu tô mostrando o Nego Di? Porque o Nego Di tinha ele provavelmente cometeu crimes, tá? É o que a justiça diz, que ele cometeu crimes, e tem muitas provas sobre isso. Eu não vou julgar o cara aqui, tá? Mas provavelmente ele cometeu alguns delitos aí. E ele nunca foi investigado. Nunca aconteceu nada com o cara. Só que uma vez que o cara se posicionou contra o governo federal, uma vez que ele deu uma pequena crítica ao governo, a casa dele caiu. Tudo acabou. Ele começou a ser investigado, a polícia ia na casa dele, ele foi preso, acho que tá preso até agora. Consegue entender? A justiça ela é muito inteligente e rápida. Sim. Mas se você falar contra o governo. Se você falar contra uma certa elite. Senão, ela é lenta e demorada e não funciona. A lei funciona só para alguns. Consegue notar? O exemplo do Nego Di é clássico e ele é recente. Ele é um cara que provavelmente faz coisas erradas? Sim. Mas tudo bem se você fizer coisas erradas e tiver a favor do governo. Tá tudo certo. Agora, se você estiver do outro lado, aí você tem que andar na linha. É bem legal isso. A gente pode falar também sobre os 3 poderes. No Brasil, algum dos 3 poderes é capaz de atuar como investigador, juiz e legislador ao mesmo tempo e ainda anular a decisão dos outros poderes? Sim ou não? Existe um poder no Brasil capaz de atuar como investigador, juiz e legislador e anular a decisão dos outros poderes? Ou seja, esse tripé aqui de 3 poderes, ele tá quebrado. Se isso é real, esse tripé tá quebrado. Ainda é democracia? Bom, outro ponto. A imprensa tem liberdade para atuar no Brasil? Ou ela atua como um braço propagandista do próprio governo? Entendeu a pergunta? A imprensa no Brasil, ela faz propaganda de um governo, e quando era o outro governo, a propaganda era para destruir a imagem? Ou ela simplesmente é uma imprensa imparcial, que passa as notícias como devem ser passadas? Eu acho que esse aqui é o caso mais clássico, né? Não existe ditadura sem imprensa, tá? Outra coisa, eu não coloquei aqui, mas alguns meios de comunicação privados, algumas empresas privadas de comunicação, melhor dizendo, elas possuem investimento estatal. O Brasil pega dinheiro público e injeta em empresas de imprensa, de jornalismo. Isso é bem interessante, por quê? Porque se existem 10 emissoras de TV e essas emissoras de TV recebem dinheiro do governo, e se elas só conseguem sobreviver e pagar as contas porque elas recebem o dinheiro do governo, elas não têm por que fazer uma notícia que vá piorar o governo ou vá falar mal do governo. O interesse
dessa empresa é que o governo, pelo contrário, que o governo aumente. Porque se o governo aumentar e ela falar bem do governo, provavelmente ela vai receber mais dinheiro. Você consegue entender? Agora imagina isso no mundo sem YouTube, sem Instagram, sem o X, sem Facebook, sem internet. Quanto que essa imprensa consegue manipular os seus cidadãos? Pois é. E a última é a melhor de todas, que é: existe censura prévia? Aí a gente tem que voltar no vídeo do começo, né? Existe censura prévia? O Vilela pode chamar o argentino para fazer uma live? O Monark pode criar um outro canal no YouTube e começar a publicar vídeos? Não pode, por quê? Ah, mas ele cometeu um crime. Beleza. Ele cometeu um crime. Se ele pagar por esse crime no futuro, ele vai poder usar as redes sociais dele? Você acha que vai? E será que vale a pena ele cumprir uma pena por um crime que não aconteceu? Pra poder usar as redes sociais? É melhor ficar sem rede social, né? É melhor não arriscar. Bom, esse assunto é tão chato que até eu, que desço o cacete em todo mundo, tenho que ficar medindo as palavras. Então, tá explicado porque eu não faço muito vídeo sobre isso. Mas a resposta aqui tá clara. Todo mundo já sabe, tá? Todo mundo já sabe. Parece bastante uma ditadura, parece muito Cuba, Venezuela, Nicarágua. Parece muito. Mas assim, do fundo do meu coração, eu acho que não é não. Eu acho que vai ser pior.